Ora, viva, boa noite, seja bem-vindo ao debate político hoje, domingo. Estamos aqui para analisar os assuntos e marcar a atualidade nacional. Na verdade, hoje escolhemos a questão do governo ter anunciado que terá pago a dívida, 70% de horas extras em dívida. Estamos a fazer referência aos professores e também na sessão de perguntas e respostas. O governo esteve na Assembleia da República semana passada, no âmbito das perguntas colocadas pelas bancadas parlamentares que compõem a Assembleia da República, em que tinha que dar algumas respostas a essas perguntas. E tendo a Renamo e o MDM não saiu, essas duas bancadas não saíram satisfeitas com aquilo que foram as respostas dadas pelo governo, e tendo na ótica deles reprovado o esclarecimento do governo. E depois vamos falar um pouco sobre a questão do Venâncio Mondlane, que diz que há má gestão de fundos, públicos que são alocados a Renamo, e diz que há falta deste que está lá. Nunca houve a questão de prestação de contas, e numas entrevistas que acompanhamos, o porta-voz da Renamo, José Manteigas, diz que no Conselho Nacional houve relator de contas, mas o que faltou são números. Até que ponto esta prestação de contas pode-se considerar, digamos assim, prestação de contas, passa-se a redundância, sem de facto haja detalhes, números, do dinheiro onde foi alocado, os gastos comprovativos. E para nos ajudar a analisarmos esses pontos, contamos com a presença de Camilo da Silva, que é da Frelimo, e de Reinaldo Moeleg, que é do Movimento Democrático de Moçambique. E, infelizmente não vamos contar com outros comentadores residentes, por motivos alheios à nossa vontade, mas com esses dois convidados que estão aqui, vamos tentar debruçarmos um pouco relativamente a estes pontos que elegemos para o dia de hoje. Desde já agradeço pela vossa presença aqui no debate político. Boa noite. Obrigado. Vamos ao primeiro ponto, relativamente àquilo que é a questão do governo ter feito pagamento de 70% de horas extras em dívida, mas ainda esta semana, no final, salvo erro, por aí, por aquela que seja aquele vídeo que está a circular na página do ativista Adriano Vunga, em que a associação diz que pretende paralisar as aulas no país devido à questão das dívidas com o governo. Vamos tentar perceber até que ponto esta questão do governo ter pago 70% de facto, refletiu-se na vida dos professores. Camilo, eu começo consigo relativamente a esta questão, que o governo apareceu a anunciar que pagamento de 70% de horas extras em dívida, mas os mesmos professores, a associação apareceu a dizer que nós pretendemos paralisar as aulas, estão a procurar estão a estudar um mecanismo para a paralisação das aulas. Isso acontece depois do governo ter ido à Assembleia da República. A sua análise. Muito boa noite e obrigado. Boa noite, caros telespectadores. Boa noite, Renato, colega de painel. Boa noite para ti, Mário. Mas bom, eu ia voltar a repisar numa perspectiva de ponto prévio. Sim. Ia tentar repisar uma problemática que eu levantei semana passada e que de alguma forma até pode responder um tema que é trazido para esta semana, que é a questão do pronunciamento do Banco do Moçambique em relação à subida dos preços que se avizinham e o níveis de inflação que podem aumentar. O Banco de Moçambique já tomou um posicionamento e a mim o que me inquieta é que eu acho que não existe uma coordenação de políticas monetárias fiscais, não é? Sendo que esta tem um impacto muito grande na inflação. Por exemplo, pelo lado do Banco Comercial, o Comitê de Política Monetária, que de tempos em tempos reúne-se para fazer uma análise, né, e apontar os caminhos que podem, digamos, indica caminhos para o mercado. E depois temos do outro lado a política fiscal, que é feita através do governo, não é? Que é o titular é o Ministério das Finanças, não é? Mas, por exemplo, nós nunca vimos uma análise
nem perspectivas, nem sinalizações sobre política fiscal em Moçambique, não é? Mas, sobretudo, o que me preocupa ainda mais é uma coordenação entre estas duas entidades, que é o Ministério das Finanças e um pronunciamento, por exemplo, do Ministério das Finanças em relação